Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. 1 aos Coríntios, capítulo 7, dando uma pequena recapitulada, né? Estamos falando então sobre os aspectos sexuais do relacionamento conjugal. Em 1 Coríntios 7, então é nos ensinado a importância do sexo no relacionamento e não deve ser usado como arma de vingança, manipulação ou opressão. O Hebreus, capítulo de número 13, verso 4, tem um texto lá que traz uma informação bem interessante para nós nesse sentido. 13 e 4 de Hebreus, capítulo 13, na carta aos Hebreus, verso 4, né? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Então, como a Bíblia ela contempla, né, essa questão mesmo da atividade sexual, o ato sexual, o relacionamento sexual entre casados. Então, é uma coisa que a gente infelizmente precisa estar falando, talvez mais do que nunca hoje, né? A decadência moral. O Brasil ele só perde para... Agora eu esqueci se é Bélgica. Eita, meu Deus, me escapuliu aqui o país, né? Em imoralidade. O Brasil é o segundo. Olha que absurdo. Está no segundo lugar. Essas coisas a gente está, né, disputando assim lá na frente, né? Outras está lá embaixo. Em segundo lugar, medalha de prata a gente está recebendo aqui. Tá? Nos índices, né? No aspecto da imoralidade sexual. Ou é Bélgica, Austrália, alguma coisa assim, me fugiu agora, enfim. Mas nós estamos em segundo. Não é não? Bom, enfim, depois me cobrem lá e eu ponho no grupo lá, tá? A informação correta, né? Mas enfim, nós estamos em segundo lugar na questão da promiscuidade, de uma coisa assim assustadora mesmo, né? A questão, o nível ético, moral, sexual da nossa nação tem ido assim uma decadência absurda, né? A gente tem banalizado o sexo e entre os cristãos não está muito diferente da nossa sociedade tão depravada, tá? Tem uma estatística aí que é a seguinte, independe, inclui tudo, cristão e não cristão. 75% dos homens, cristão ou não cristão, não faz diferença, a estatística vale para os dois. 75% dos homens já tiveram ou têm contato com a pornografia na internet. E os outros 25% não têm acesso à internet. Vamos lá. Amadas, o negócio não é fácil não. Necessidades físicas e emocionais são alvo nesse texto e não a procriação, tá? Como muitos pensam que o sexo, né, somente para procriação. Claro que não, seria horrível, seria um negócio sem... né? Porque tudo isso é Deus aqui. O sexo não pode ser para nós, não pode ter essa visão, né, de que é algo sujo. É bem interessante, vou dar um exemplozinho aqui bem assim, simples, né? Até meio curioso. É que assim, por exemplo, nós temos uma prática cultural. Quando nós homens vamos no banheiro, depois nós lavamos as mãos. Claro, higiene, né? Mas olha o conceito, por exemplo, do judeu. Ele lava as mãos antes. Lógico que depois também. Que depois também, mas calma, né? Não se assustem não. Mas tem a prática de lavar as mãos antes, né? Sim, mas olha que coisa interessante. Porque ele entende que ali não é sujo. Pelo contrário, ali é algo sagrado. A genitália é algo sagrado, é algo limpo. E para nós não é sujo, né? Então, se a mão estiver suja, não tem problema, né? Mas é só para a gente entender a categoria de relação que a gente tem, né, para a sexualidade representada fisicamente aí no órgão.
no caso, tá? Mas só para entender. Então, tudo que Deus cria em relação à sexualidade é Deus que, aliás, tudo que nós temos como experiência de sexualidade saudável, dizendo, né? Não as perversões, né? Os fetiches e etc e tal, é Deus que criou as zonas erógenas, as sensações, o próprio orgasmo, né? Há um teólogo, para uns é um absurdo. Tudo que se fala relacionamento, questão sexual, quer se ligar a Deus, dá um tom de quase que de blasfêmia, né? Sacrilégio, essas coisas assim, né? De tanto que a gente vê com maus olhos o sexo. Mas tem um teólogo que ele até comparou a sensação na eternidade que nós teremos, que é semelhante ao orgasmo. Imagina, se aqui 6 segundos já é bom, imagina eternamente essa sensação, né? Então fica até meio estranho falar dessas coisas assim, no ambiente de teologia, de Bíblia e tudo mais, né? Às vezes fica esse negócio. Mas percebam como que a gente tem essa noção errada, essa ideia errada da sexualidade. Ela é saudável, é bíblica, é uma bênção de Deus, né? Os hormônios, e testosterona, que provoca tudo isso, né? Estrogênio, progesterona, glória a Deus, tudo isso está funcionando, é uma bênção de Deus, né? Enfim, mas vamos lá. Tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão que a gente falou da semana passada para cá? Não vale nota, então ninguém está sendo gravado aqui, só eu, né? Eu não vou falar o nome agora, nem de brincadeira. Se quiser participar e falar alguma coisa sobre sexualidade, alguma dúvida, alguma coisa que é abordada na igreja que vocês percebem que não é muito adequado, ou que não é abordado na igreja e vocês entendem que deveria ser abordado a respeito da sexualidade? Hoje no nosso meio a gente vê uma pessoa que eu conheço que fala sobre isso, é o pastor Cláudio Duarte. Eu mesmo quando comecei a ver, fiquei chocada, porque é algo que a gente ninguém fala, né, sobre essas coisas. E eu acho que tem que existir um ambiente apropriado, né? Qualquer grupo que você pode falar, de criança, adolescente, esse tipo de coisa. Hoje nem tanto, né? Mas teve um período que eu dei muita palestra para jovens, muita palestra, muita. Era quase todo mês, quase toda semana, muita palestra. E quando falava de sexualidade, aí vinham-se as perguntas assim, né? E eles queriam saber um bocado de coisa, né? Pode isso, pode aquilo, né? Oral pode, anal pode, não sei o quê, leva para o hotel, não leva. Essas perguntas. E isso é recorrente entre os adultos. Meu Deus, eu fico meio assustado. Às vezes em alguns contextos cristãos, onde tem muitos adultos casados há muito tempo, e são dúvidas têm que ser sanadas. Mas eu fico meio espantado a recorrência e o volume de umas dúvidas básicas. Para mim é assustador. Quer dizer, demonstra o quanto nós estamos sendo omissos nessas instruções básicas, né? Dúvida surgiu, a gente responde, está tudo certo. Mas eu fico falando, meu Deus do céu, né? Tanta recorrência assim, com tanto volume, coisas tão básicas. Quer dizer, nós não estamos falando do básico, do óbvio, né? Que nós deveríamos estar já instruindo desde sempre. E aí os jovens querem perguntar de algumas coisas. Aí eu tenho uma resposta quando vem um monte dessas perguntas. Eu falo assim, a única coisa que vocês têm que saber a respeito do sexo agora é que não deve fazer, né? Senão a gente vai, às vezes, estimulando a curiosidade e até trazendo informação antecipada para eles. Então, são casados, algumas coisas nem compete saber agora. Quando forem casar, é outra história. A gente vai instruindo lá na ocasião e depois de casados a gente continua instruindo, né? Mas tem os momentos adequados, né? Um público adequado, a linguagem adequada para tudo isso aí. Bom, vocês não querem falar mais nada, eu acho que eu também vou me conter aqui, não vou prolongar mais a questão da sexualidade, né? A gente pula aqui para outro ponto. Tá tudo certo? Posso prosseguir? Não, vamos lá. Eu falei sobre o sexo fora do casamento é pecado, o sexo antes do casamento é pecado e a falta de sexo dentro do casamento é pecado também, né? Então, né? Uma pergunta. Sim. Qual o embasamento bíblico? A gente sabe que depois, né, veio Cristo, Paulo, veio, né, mostrando que o sexo não é para procriação. Sim. Mas no início, né, tem algo dizendo assim que é para procriação e tal. Depois multipliquem, enche a terra, tudo mais. Né? Sim. E aonde está dizendo que desfazendo que não seria
especificamente apenas para, ou principalmente para a procriação, né? Lá no próprio texto de Gênesis, que diz lá, né? Os abençoei, os criei e disse: frutificai. Me parece que a ordem é essa: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Então me parece que aqui é relacionado mesmo ao ato sexual. Frutificar, multiplicar e encher a terra. O frutificar aqui é só a gente pensar na ideia da frutificação ou do fruto, que tem sabores. Não é apenas nutrir, não são apenas as vitaminas em si da fruta, mas é o que ela traz de prazer palatar, né? Mas relacionado ao sexo, então a ideia é essa, é que tenha prazer também, que essa não é só procriação, tanto é que não é multiplique, frutifique, a ordem faz muita diferença em alguns textos, né? Se vem antes algum termo, é que aquilo tem uma importância sequencial. Então o prazer, né, tanto é que se fosse só procriação, então só ia ter relação sexual para a finalidade de ter filho. Teve filho, está grávida, não tem mais, deixa nascer. Nasceu, resguardo. Dá o tempo, porque tem uns aí que não querem nem deixar a mulher, né? Então, muitos desses casos, mano, na época lá, no período, né? Qual é? Império que chama? Isso, né? É o Império, né? Então ali já engatava um outro, né? Quantas vezes aí e tal, meus tios mesmo, teve um caso desse aí, teve alguns casos assim, né? Que não deu lá, acho que 10 meses de um pro outro, nasceu 9 meses, sei lá. Enfim, então tem essa ideia do frutificar, é de fato esse aspecto do prazer. Agora, mais do que isso, nós temos um livro todo que fala sobre o prazer sexual, que é o Cantares de Salomão. Todo o livro. É que ali é num tom poético, uma literatura, uma linguagem poética. Alguns até, olha só, a maioria dos teólogos querem fazer aqui uma alegoria, comparando, o Salomão é Cristo, a Sunamita é a igreja. Não, amados. Ali de fato é um livro, né, escrito num tom erótico mesmo. Não é pornográfico, é erótico. Tem diferença, né? Pornográfico é uma coisa, erótica é outra. Um tom erótico. Então assim, o tradutor foi um português, João Ferreira de Almeida. Então assim, infelizmente, na tradução ele também abrandou algumas palavras. Acho que eu até falei na aula passada, quando tem um texto lá que diz que o Salomão derramava o vinho no umbigo da Sunamita, né? O texto original, o buraco é mais embaixo. Então ele colocou a palavra umbigo ao invés de vagina, que está no original. Então olha só, né? Então como que tem um livro que apresenta com tão explicidade, é tão explícito esse cortejo, essa relação sexual? E nós temos. Então o livro de Cantares fala dos prazeres do ato sexual, só que em tom poético. E é preciso ter esse estudo para chegar a essa conclusão. E aí, a grande maioria dos teólogos, eles vão chegar a essa conclusão, que de fato ali, a Bíblia está ensinando como deve ser o relacionamento conjugal na área sexual, né? Chupar as uvas, mas é outra coisa, entendeu? Né? Os seios como uma torre de marfim, né? A pele da Sunamita, vai comparando esse tom poético, mas tudo é no âmbito da sexualidade, e tudo isso visando o prazer. Tudo isso é com a finalidade de gerar o prazer mesmo, porque é o ato sexual, né? É o prazer, essa intimidade ligada ao prazer também. Como eu disse, Deus ele criou as zonas erógenas, as terminações nervosas, né? O próprio orgasmo. É Deus que criou tudo isso. Então há uma evidência inclusive biológica. Há uma evidência teológica no livro de Cantares e outros poucos textos, como a gente já falou, só que há a própria evidência biológica nossa, né? A evidência biológica psíquica, inclusive, né? Como que funciona o cérebro. A gente está falando isso num tom saudável, tá? A gente está falando de perversões, a gente está falando dessas distorções não da sexualidade, né? A gente está falando de coisas de fato saudáveis, são boas. Então assim, a Bíblia tem um livro todo, é o livro de Cantares. É porque nós não ouvimos pregações desse tom. Quando pega esse livro de Cantares, vai falar da noiva e do noivo, Cristo e a igreja. Não, mas hermeneuticamente é uma distorção grande, é uma desonestidade teológica.
É um preconceito dos pregadores e dos pastores. É uma desonestidade com o público que ouve Cantares de Salomão pela pregação desses que pregam, os poucos que pregam, né? Aí tem que vir alguém usando de muito humor, para mim até exagera algumas vezes, para falar de sexualidade que tem esse tom mesmo, né? O prazer, tudo que é ligado ao prazer, nesse exagero de supervalorizar e espiritualizar tudo que é ligado ao prazer da carne, para nós é pecado. Tudo. Uma boa bebida, uma boa comida, né? Um momento, algo que gere prazer de fato na carne, né? É pecado. Então isso é uma distorção da espiritualidade que a gente tem no nosso país, infelizmente também, né? Então o sexo já é tido como sujo, como pecaminoso. Então a Bíblia aqui não pode ter nada mesmo, que é um livro sagrado, né? Só que fala que é o livro todo de Salomão, o livro de Cantares, melhor dizendo, de Salomão vai falar lá, né? Explicitamente não, e por motivos que o tradutor ele adaptou, não vou falar que alterou no sentido desonesto não, tá? Não é tirou, mas ele adaptou por conta inclusive de todo esse preconceito, essa discriminação e esse olhar sobre a sexualidade que não pode ser uma coisa espiritual não, né? Então não é só para procriação não. Tem religião ou doutrina que prega isso ainda? Situação de sexo ser exclusivamente para a procriação? Muitos evangélicos, inclusive, ainda pensam isso, infelizmente. Muitos evangélicos, talvez alguma ala do catolicismo, os muçulmanos, né? Os muçulmanos, que é a mulher, os indianos, olha só como a sexualidade ela é muito machista. Porque na Índia, até hoje isso é feito, não é mais lei, graças a Deus, mas também não alterou muita coisa, porque ainda é feito, mas antes era feito por via, era legalizado, né? Onde as meninas, 9, 10 anos, o clítoris era mutilado para que elas não sentissem prazer. O homem sim, né? Mas as meninas não. Então olha só, ainda hoje na Índia, em muitos lugares isso é feito. Não é mais amparado pela lei, mas também não é tão criminalizado. Continua sendo cultural. Então a gente percebe que ainda há religiões e há culturas que vê o sexo e sempre prejudicando a mulher de alguma forma. Porque a poligamia, por exemplo, no islamismo, né, é aceito, né? Sempre é o homem sendo beneficiado. Que coisa interessante. Vamos lá, amados. Mas vamos lá, se tiver mais questionamento a gente segue em frente. Tranquilo? Então vamos lá. Como lidar com as diferenças no relacionamento conjugal? É inevitável que haja divergência de opiniões no relacionamento. Pessoas inteligentes e saudáveis pensam diferentes. Porém, é preciso aprender a resolver as diferenças com maturidade, cuidado e oração. Alguém pensa assim que um relacionamento bom é quando os dois concordam sempre com tudo, o tempo todo, sobre tudo, né? Não é? Seria monótono, seria uma coisa horrível. Quando dois pensam iguais, um pensa pelo outro. Alguém está sendo anulado nessa história, né? Geralmente quem? A mulher está sendo anulada. A mulher é anulada, né? Então essas diferenças, elas precisam ser resolvidas, né? Com maturidade, cuidado e oração. A gente precisa se dispor sempre à renúncia e o perdão. Quem não está pronto a renunciar não deve casar-se. Não deve. É o mesmo critério para servir a Deus. Quem não está disposto a renunciar não tem condição de servir a Deus. Quem não está disposto a renunciar, dar o braço a torcer, não tem condição de se casar. É bem interessante. Eu trabalhei uns quase 3 anos em entrega. Entregava cesta de café da manhã, tudo que é coisa romântica, assim, sabe? Buquê de flores e tal, né? Entreguei isso aí quase 2 anos e meio, eu acho, mais ou menos. E eu me lembro, eu fui entregar para um casal lá, se não me falha mais, eram 60 ou 70 anos de casados. Tinha. E eu falei, rapaz, eu, né? Fiquei pensando assim, puxa, eu perdi a oportunidade de falar, não, vem cá,
me fala alguma coisa aí, porque, né, isso é uma façanha, né, nos tempos que a gente vive e tal. Mas teve uma entrevista também bem semelhante assim, um casal que tinha também seus quase 70 anos de casado mesmo. Um lá tinha 90 e pouco, outro beirando 100. E na entrevista, né, qual o segredo, né, de vocês terem essa longevidade? E não era apenas a longevidade no casamento, era a qualidade. Porque tem gente que, e isso era, muitos se gabavam disso, né? A gente é casado há 50 anos, há 40 anos, tá, mas às vezes isso era só a denúncia de que estavam sofrendo muito tempo, né? Então, nem sempre a longevidade do casamento quer dizer a qualidade do casamento. Então, muitas vezes era uma vida de sofrimento prolongada. Né? Então, essa carteirada de que faz não sei quantos anos, não sei o que, isso aí às vezes é contra a própria pessoa que dá a carteirada. Mas nesse caso não, era muito tempo e tinham de fato uma qualidade de vida, de matrimônio, conjugalidade muito boa. E aí perguntou, mas qual é o segredo, o que vocês, né, têm a falar pra gente e tal? Falou assim, ó, toda manhã nós tomamos café juntos. Não teve um dia, toda a nossa vida que nós não tomamos o café da manhã juntos. E a gente compra aquela baguete que chama aqui também, né? Aquele pão mais comprido, baguete. E aí o homem falando, né? Aliás, desculpa, a mulher falando. E disse assim, ó, a baguete tem a curvinha dela, que é mais durinha e tal, o recheio não chega lá, né? Disse que ela não gostava daquilo lá. E falava pro esposo, né? Come essa parte que eu não gosto. E tal. Aí, pra ela, esse era o... Aí chegou para ele, mas e o senhor? O que o senhor tem a falar? Falei, então, sabe a baguete que ela falou? Sei. Sabe aquela parte lá que ela disse que não gosta e que eu comia? Eu sei. Então, essa parte também eu não gosto e como. Então, assim, era renúncia, mano. Né? Essa disposição que a gente tem de que muitas vezes nós vamos ter que renunciar a algumas questões na nossa vida, preferência, gosto, abrir mão de algumas coisas, para que de fato as coisas sejam resolvidas, porque dois teimosos não chegam a lugar nenhum, né? A gente tem a impressão de que muitos casamentos são dois opositores, dois inimigos, disputando o tempo todo o território, quem manda mais, quem, né, consegue mais e tal. É uma coisa assim horrível, uma disputa muito grande, né? Teve um casal, amigo meu, hoje eles devem estar com uns 30 anos de casados, mais ou menos, mas na época eles tinham uns 20 e pouco, sei lá, deve fazer uns 15 anos aí, né? Não, eles tinham uns 15 para um pouco mais. E eu estava novinho de casado, acho que eu tinha casado lá no primeiro ano, segundo ano, e eles estavam passando uma crise muito grande, já tinham 3 filhas na época. Agora 2 estão casadas e uma está encaminhada lá. E nessa crise eu me lembro muito bem que a esposa falou para mim assim, nunca deixe o diálogo entre vocês, porque nós perdemos isso. A gente não consegue mais dialogar, não tem mais conversa, né? Tem casais que parecem 2 cachorros, né? Só late um pro outro, né? Vai latir, não tem diálogo. Só que nos diálogos, porque existe o diálogo e existe 2 monólogos. Tem diferença isso aí também, né, mano? Então, assim, o que é um diálogo? Vamos explicar, né? O que é um diálogo? Um ouve, o outro escuta. Isso aqui é bem interessante. Um ouve, o outro escuta. Esse escuta e pondera o que escutou, né? E aí fala para o outro que ouve também, deve ouvir também, pondera o que ouviu e aí vão trocando, né, as falas, se interessando e prestando atenção no que o outro está dizendo e considerando o que o outro está dizendo. Isso é diálogo. Muitos têm conversas de 2 monólogos, não se ouvem. Não se ouvem e não ouvem um ao outro. Então diálogo é isso, né? É a disposição dos dois se ouvirem um ao outro. Então eu decidi passar para você aqui 7 regras para uma boa briga. Porque acho que nem brigar a gente sabe direito. 7 regrinhas para uma boa briga, boa, vai dar briga boa, vocês vão ver assim, ó. Primeira regra, é o momento certo para conversar? Porque tem momentos, amados, que não é o melhor momento para conversar a respeito de certos assuntos. Muito sensível, dependendo da situação que estão ali, não é o momento. Então existe sim a hora certa. Tem um texto lá em Eclesiastes capítulo 3, deixa eu ver se eu vou me lembrar aqui. Na verdade tem o capítulo 3 e tem outro capítulo, né,
de Eclesiastes. Mas vocês conhecem, né, esse texto que diz que há tempo para todas as coisas? Muito famoso? Há tempo, só que, deixa eu ver. Mas tem outro aqui que vai trazer ainda mais uma informação. Se eu não lembrar, eu falo de memória. E como hoje eu estou ruim de guardar os versículos, eu passo para vocês depois, tá? Mas vai falar o seguinte. A ideia é a mesma do capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. Só que diz que há tempo e há modo. Há tempo e há modo, não é só o tempo, tá? Talvez seja até no capítulo 3 mesmo, mas eu não estou lembrando exatamente o versículo. O que eu quero chamar a atenção é isso, que o texto não vai dizer apenas que há tempo para todas as coisas, mas há tempo e há modo, ou seja, a forma de fazer, a maneira, ao tempo e a maneira, né? Então eu posso falar uma coisa correta de uma forma errada, num tom errado. Palavras, elas fazem toda a diferença. É um termo falado, mal falado, né? Melhor dizendo, ele pode prejudicar toda a comunicação. Tem até algumas ilustrações, mas eu não vou nem demorar delas para não gastar tempo muito da gente, né? Mas assim, é o momento certo para conversar? O ambiente ou a situação são apropriados? É a primeira regra que a gente precisa levar em conta. Tem que ser levado em conta isso. Se não é o momento, vamos conversar depois. A situação, o ambiente é adequado? De fato, se chegar à conclusão que não é, então não se deve começar a briga. Tá bom? A discussão. A segunda regra, um conhecimento mútuo. A finalidade da conversa deve ser para se conhecer melhor e não para desconstruir o outro. A grande maioria das conversas, discussões, né, que a gente tem muitas vezes, é para desconstruir o outro, é para ganhar disputa, um argumento. Não é para conhecer exatamente qual é a questão do outro. Não é para entender o que o outro, qual que é o ponto de vista do outro, qual que é a questão do outro. Mas toda a boa conversa e a boa briga deve ser, né, com essa segunda regra. A gente deve ser um conhecimento mútuo, tá? A gente vai discutir aqui, a gente vai falar para quê? Para se conhecer melhor, para ver quais são as questões que estão aqui prejudicando nossa vida, comunicação, relacionamento, né? Segunda regrinha boa. Terceira, nossas armas não podem ser letais, não podem ser mortais. A gente não pode usar palavras grosseiras, cruéis e que gerem feridas. Né, mano? Porque às vezes assim, a pessoa vai discutir, o negócio está ruim, piora mais ainda. Se fere mais ainda, prejudica mais ainda. E tem um agravante para os homens. Vou tomar até um golinho. Que é assim, amados. A gente fala e fala mesmo. E não tem filtro. Só que acontece é o seguinte, que as mulheres ouvem e não esquecem nunca. Esquece. Feriu, ofendeu. Sabe por quê? Porque quando uma palavra ela é recebida junto com uma emoção muito forte, gera o que a gente chama de trauma. O trauma é isso. É uma ofensa carregada mesmo de muita emoção. E fica lá. E as mulheres são assim, esbanjam emoções. Né? São todas emoções. Então toda palavra precisa ser muito bem pensada. Mas na hora do calor das emoções, os homens falam, ferem, são de fato brutos mesmo, mais do que as mulheres. Nós temos essa capacidade. As mulheres não ganham da gente nunca. Muito difícil. Quando a gente quer ser ignorante, quer ofender, nós sabemos, como ninguém. Né? E aí as nossas armas não podem ser dessa forma, né? Nossas palavras não podem ser grosseiras, cruéis e que gerem feridas. Senão, pode ter certeza que a gente vai só agravando a situação, só agravando a situação. E esse é o ponto. Às vezes não é manifestado lá, mas daqui a alguns anos, é impressionante. Como eu falei, a mulher, ela traz a situação toda, ela é capaz de falar qual foi o dia, o horário, como estava o clima, que roupa que nós estávamos vestidos. Eu não estou brincando. É assim, é uma coisa fotográfica absurda. E o pior é que quanto mais tempo passa, mais aquilo vai ficando soterrado e vai gerando tantas outras coisas sendo acumuladas que muitas vezes lá na frente estão se discutindo, não é nem pelo fato que estão lá pontuando, é por coisas que eles nem sabem ao certo, mas que estão lá atrás, que não foram resolvidas e que foram prejudicadas em uma conversa que era para
Se conhecer melhor, era para resolver a situação e foi ainda mais prejudicada. O que estava ruim ficou pior, né? Uma quarta regra aqui, falar baixo e não aumentar a voz na discussão. Uma discussão tem uma carga emocional muito grande, né? Que se não for controlado pelo tom de voz, pode acabar com raiva e gritaria. Alguém me falou, me deu uma dica, que foi assim: André, quando estiver falando alto com você, alguém estiver falando alto com você, você fala mais baixo ainda, vai falando baixinho. Aí a pessoa não vai conseguir te escutar, porque ela está falando alto, ela vai ter que abaixar a voz para te ouvir. Eu nunca tentei, mas acho que deve dar certo. Porque o que acontece? Quando um fala alto, o outro quer falar mais alto, né? E outra vez, nós homens ganhamos, voz, ganhamos, né? Então aí vem o que? Gritaria, mano. Aí ninguém se ouve mais. Então assim, a gente precisa ter muito cuidado. É conversar e controlar o tom de voz. Mesmo porque quem fala mais alto é porque está perdendo os argumentos e a razão também, né? E está deixando as emoções tomar conta da situação. Então o tom de voz fala muito. Tem pessoas que acham que a autoridade está no tom de voz. Os filhos, por exemplo, quando não estão nos ouvindo, o que a gente faz? Grita, né? Eles obedecem? Às vezes sim, às vezes não. Quando obedece na gritaria é porque é mais um medo do que o entendimento do comando, da ordem, da situação, da figura de autoridade. Quem tem autoridade não precisa gritar. Quem precisa gritar é porque não tem autoridade, não está tendo autoridade, né? É igual os pregadores, né? Eles acham que o poder está no tom da voz, né? Então, quanto mais grita, parece que o poder de Deus vai, a palavra tem mais, né? Então, tem as técnicas e tal, né, de oratório, de você, né, dar ênfase, mas assim, os pregadores pentecostais têm essa ideia aí, né? E aí, levando isso para as discussões, também não dá certo não, tá? Então, fala baixo e não aumentar o tom de voz. Nunca discutir em público, nunca, jamais. Tem um ditado antigo que a gente falava que roupa suja se lava onde? Então, não se deve revelar questões particulares, principalmente do outro, pois pode prejudicar quem está sendo exposto, amados. Sabe quando acontece muito isso? Quando está na casa, no ambiente de segurança de um. Eu digo assim, não na casa deles, né? Os parentes. Estou na casa da minha mãe e do meu pai, aqui eu estou mais seguro. Então aqui é o meu quartel-general e tem pessoas ao meu favor. Aí a gente faz isso muitas vezes, que a gente se sente mais à vontade para expor o outro, né? Isso é horrível. E pior ainda se for, né, fora disso, aqui já é horrível, mas ainda para pessoas que não têm nem essa proximidade, né? Expor o outro, discutir em público é feio demais, né, mano? Meu Deus do céu, me dá até uma vergonha alheia quando eu vejo, né? Coisa horrível mesmo assim, esteticamente horrível, socialmente horrível, enfim. Tem dois textos aqui de Provérbios, ó, 17 e 9, se vocês quiserem me acompanhar. Capítulo 17, versículo 9 de Provérbios, vai falar algo assim nessa direção também. Verso 9, é isso mesmo. O que encobre a transgressão busca amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Ainda em Provérbios aqui, ó, 29 e 11, nessa mesma ideia aqui, de expor o outro, né? 29 e 11. Diz o seguinte: um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio encobre e reprime. Então a gente deve seguir esse conselho bíblico aqui, né, de sabedoria. Nunca discutir em público, nunca expor o outro. Se a gente pode elogiar, mas a gente elogia, a gente conta as qualidades, mas depreciar nunca, jamais, né, para ninguém. É muito complicado quando um cônjuge ele faz isso com o outro, né, deprecia publicamente. Aí tem outra regrinha aqui, a penúltima, né? Quando disser basta, chega, dá trégua, levanta a bandeira branca lá e, né? Quando um estiver esgotado da discussão e não havendo nenhum progresso para a melhora da situação, deve-se retomar em outro momento combinado. Porque às vezes não identifica, né? Não está chegando a lugar nenhum, o negócio aqui só está piorando, aí um está um pouquinho mais lúcido, fala, não, vamos parar, a gente não... Né? Aí o outro geralmente, ou a outra, quer continuar falando, né? Agora vamos inverter o negócio aqui também, né? Que querem continuar? Exato, querem continuar, porque querem resolver. Porque não vão descansar em paz, não vão conseguir dormir. O homem lida melhor com essas questões, né? Nessas tensões.
Então ele consegue falar, tá bom. Ele nem queria falar. Ele nem queria começar a conversa. Não que nem fala nada, né? Então assim, a preferência, porque esse negócio de DR, para nós é um castigo. O homem não quer, não. A mulher parece que todo final de tarde quer ter um homem. Precisa conversar com você. É. Pode ser. Mas não, tem que sim, não pode passar daquele momento. Meu Deus do céu. Né? Parece que vai ter um infarto o negócio assim. E o pior de tudo, mano, é que a gente tá lá, né? Ali, naquela postura, né? Calmo e posturado, como diz o poeta. Calmo e posturado. Aí a mulher falando e tal, apresentando as questões, as queixas, as demandas e tudo mais. Aí daqui a pouco a gente dá uma olhadinha de lado, assim já era, né? Procurando um relógio. Assim, ó, de lado, assim. Aí a mulher olhou assim, já era, aí perdeu todo o ânimo. Pode continuar? Não quero falar mais nada. Não, você estava falando, não quero. Desanima. Porque se não tiver atenção total, se aquilo, né, a gente não mostrar que é importante, a mulher também já é um detalhe mesmo. Então, assim, começa já de costa pro relógio, né? Para não ter esse risco de que a gente vai procurar o relógio em algum momento. De quanto tempo eu já estou aqui, né? E tal. Mas a questão é essa, né? Então, quando um mais lúcido, né, está identificando, aqui a gente não está tendo progresso, aqui a gente não está resolvendo nada, só está piorando, então assim, basta. Então, quando um fala basta, chega, tem que... E assim, no momento combinado, retoma. Que os dois entenderem, né, que é bom retomar aquele assunto, um momento mais tranquilo. De repente, as emoções estão mais assentadas, aí a gente retoma. Se não, amado, sempre vai gerar briga, sempre ofensa. As emoções precisam estar na rédea da razão, né? Senão só piora a situação. E eu acredito que a última regra aqui, quando chegar e houver uma conclusão, encerre o assunto. Não podemos nutrir raiz de amargura, mas exercer o perdão e seguir adiante. Não é inteligente ficar desenterrando defuntos ou usar questões resolvidas em discussões futuras. Isso eu vejo frequentemente. As pessoas resolvem as coisas, chegaram a uma conclusão que aquilo está, né, resolvido, aí de um tempo, lá na frente, vai trazer lá atrás o que já tinham chegado à conclusão que tinha resolvido, porque desenterramos os defuntos. Aí eu chego à conclusão, então não houve uma conclusão no coração de um. O perdão talvez não foi de fato real, porque o perdão não é o esquecimento do ato, do fato, da situação. Esquecimento é amnésia, né? É diferente, né? É amnésia. O perdão, biblicamente, como Deus lida, inclusive, com o perdão? O que é perdão para Deus? Não é o esquecimento dos nossos atos. E Deus, com certeza, não tem amnésia, Ele lembra muito melhor do que nós de tudo. Tem até um texto que algumas pessoas falam, né, de uma maneira errada, que é assim, Deus joga os nossos pecados, lembra desse texto? Mas está escrito isso? Vocês ouviram já assim? Já. Né? Mas está escrito assim, ó. Vamos pegar o texto de Miqueias 7,19? Se não me falha a memória, é 7,19 de Miqueias, isso. Existe esse livro na Bíblia, hein? Miqueias 7,19. E agora? Vamos na dica? A dica é o seguinte: pega Mateus, dá uma ré. Isso, né? Que é o finalzinho do Antigo Testamento. Dá uma ré. Aí você vai ter Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias, Abacuque. É isso, amor? Naum, existe Naum também. E Miqueias. Isso. Então assim, uns 4, 5 livros, né? De Miqueias 7 e 19. Pode ler, Alessandra, se conseguir. Eu não estou enxergando quase nada aqui. Miqueias 7 e 19. Tornará a apiedar-se de nós. Sim. Subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso aí. Por que a gente fala que é no mar do esquecimento? Não tem não? Não tem não. É esse aqui, o texto é esse. Olha, a gente acrescentou o mar do esquecimento. Não tem isso, amado. Não existe isso. Não, né? Então Deus não esquece que Ele não é desmemoriado, acho que é assim que fala, desmemoriado, né? Não tem amnésia, não é acometido por mal de Parkinson, Alzheimer, desculpa. Alzheimer não é. Então Deus lembra. Só que tem um texto lá em
em Salmos 32, verso 1 e 2, se não me falha a memória, e aqui eu estou buscando na memória mesmo, viu? Por isso que eu estou pedindo para vocês confirmarem. Salmo 32, verso 1 e 2. Vai dizer que bem-aventurado é o Senhor a quem não é imputado o pecado. Olha só, cuja transgressão é perdoada. Então, o que é perdão, biblicamente falando? Não é o esquecimento do feito, é não atribuir ao outro mais a culpa. Então, a ferida se tornou uma cicatriz, mas não machuca mais. Quando eu lembro, eu rememoro, eu não recordo. Olha aqui, ó. Rememorar, memória. Recordar, trazer acordes ao coração, às emoções. O perdão é eu lembrar, mas nessa lembrança a ofensa, o sentimento já não é atribuído ao outro. A culpa não é mais atribuída ao outro. Que é o que o texto diz, bem-aventurado o varão que o Senhor não imputa mais o pecado. Cuja a transgressão é perdoada, não é imputado mais o pecado. A culpa ao outro. Não é jogado mais na cara, né? Para falar uma linguagem mais popular. A gente não lança mais em rosto. Está no fundo do mar, né? Está no fundo. Se a pessoa quiser achar, voltar lá, né? Mas está lá, isoladinho, lá no cantinho. Porque para as profundezas do mar, Deus também chega lá. Salmo, qual o Salmo? 32, verso 1 e 2, se não me falha a memória. Estou buscando a memória aqui, vocês confirmam se é isso mesmo, tá? É isso mesmo, não, mas... Então, amados, é o seguinte, resolveu a questão, foi concluído, isso não deve ser trazido mais, em momento nenhum, não é? Porque senão quer dizer de fato que não houve o perdão mesmo, tá? Esse esquecimento só foi temporário, mas aquilo ainda estava no coração, senão a gente vai... É isso que a Bíblia chama de raiz de amargura, né? Esse ressentimento, né? Esse sentimento que volta, a gente fica ressentido por algo que deveria já ter sido tratado lá atrás e sarado. Se foi numa conversa, numa questão, por que isso é trazido novamente? Porque de fato não teve o tratamento, não foi sarada a situação lá, tá? Então, são 7 regras boas para uma boa briga. Siga todas elas, se não ver que vocês vão brigar bem pra caramba. O problema é que tem os dois lados da moeda, né? De falar, geralmente a gente faz o quê? A gente fala no calor das emoções, a gente não espera depois, a realidade é essa. Aí, se você esperar para falar depois do programa, você nem vai falar mais nada, você esqueceu, você não vai falar. A raiva passou? Deixa lá. E tem o fato também da pessoa não falar, que eu acho que é pior do que o que sim, fala. Guardar aquilo lá. Você fica guardando, você se sente no ambiente para falar, que às vezes a pessoa já falou e foi aconteceu algo que ela reprimida, né? Censurada. Não foi considerada, foi desprezada, seu sentimento, sua opinião não foi levada em conta. Isso é feito muito entre o homem impondo sobre a mulher. É a minha observação. Se eu estou errado, vocês me digam aí. Mas... Eu estou pensando na situação de traição. Estou lidando com um casal que está acontecendo isso. Aí ele resolveu, né, seguir com a família. Aí, só que a esposa não deixa de esquecer um minuto a outra. Você falou assim, ela não perdoa. Sim. Já falou que não atribuiu outro mais a culpa, então ela joga o tempo todo. Isso diante dele, entendeu? O tempo todo. Aí como é que vai seguir em frente assim? Não tem como. Agora tem uma questão, hein? O perdão nesses casos de traição é o seguinte, a pessoa perdoou, decidiu perdoar, é uma decisão dela. Só que não quer dizer que o sentimento não precisa ser trabalhado. Aí é um processo. Então a gente tem que levar em conta essa questão, né? Não, decidiu, vou perdoar, é uma decisão. Só que assim, é uma decisão da cabeça. Ela não está sabendo o que ela está arrumando também. Não, eu estou dizendo que o sentimento... Então, é por isso que o sentimento precisa ser levado em conta que é um processo a ser tratado. Né? Por mais que a pessoa decidiu, eu vou perdoar, estou disposto a perdoar. Só que não quer dizer que o sentimento ele vai acompanhar a decisão racional. Aí é por isso que é um processo, só que porém também tem que ser levado em conta, tem que ser trabalhado nessa pessoa que resolveu perdoar, que ela não pode usar, né, dessa arma contra o outro, porque senão vira um inferno, aí tudo que o outro faz também vai ser levado em conta aquele pecado que ele cometeu, mas se ela decidiu perdoar, então não pode usar isso como arma. É assim, é complexo, tem que se trabalhar em ambas as partes, né? Agora tem que se levar em conta isso. Que o sentimento, ele não obedece a nossa razão, não. Ali precisa ser trabalhado, é um processo também a ser levado em conta.
né? Mas olha só que coisa complicada. A ofensa, para quem ofende, para quem fala... Às vezes a pessoa nem sabe. Olha que coisa interessante, me lembrei agora. Tem aqueles casos, veja se aconteceu com vocês, comigo já. Que é o seguinte, a gente estava numa discussão, tal, vida que segue, aí depois, lá na frente, aí um fala pro outro assim, você falou tal coisa. Eu disse, não falei isso não. E geralmente é a mulher que lembra. Né? E em grande parte, a gente falou e esqueceu. Mas tem momentos que a gente não só não esqueceu, a gente fala assim, eu não falei isso. Eu tenho absoluta certeza que eu não falei isso. E pode ter razão a pessoa que fala, não, eu não falei isso. Como pode ser isso? Se um ouviu e o outro falou, e esse que falou disse eu não falei, e pode ser verdade, mesmo ele tendo falado. Está ficando confuso aqui, tá? Mas vamos pensar o seguinte, amados, no calor das emoções, a gente fala, é possível que o diabo, mesmo entre crentes, use a faculdade mental de um para atingir o outro? Eu penso que sim. Quando Paulo diz, não deis lugar ao diabo, ele está falando para cristãos. É possível, não estou falando de estar endemoniado, possesso, isso eu não acredito. Aí eu não acredito mesmo, que é possível para um cristão. Mas é possível, eu penso, que para um cristão, estando desestabilizado emocionalmente, né, perdendo essas regras das emoções, ofendendo, é possível que o diabo potencialize e de alguma maneira até fale através de alguma palavra, possa soprar, né, entre aspas, soprar na mente dele alguma palavra para ferir o outro. Fala, mas não foi eu que falei, não foi, talvez não foi mesmo ele em si, mas ele foi de alguma maneira conduzido pelo diabo. Eu penso que isso pode ser possível. Olha só como o negócio é complicado. E olha como é importante essa questão de controlar as emoções. Porque na razão, amados, aí nós somos centralizados pelo Espírito Santo. Nas emoções nós ficamos vulneráveis. Nosso próprio pecado e até mesmo a influências satânicas. Penso que pode haver essas situações também. Esporádicas, mas podem. Ó, meu Deus do céu, hein? Tudo bem, queridos? Quer dizer, assim... Nesse caso também ele muda até o tom de voz, né? Já que a pessoa está falando em um tom, ele faz com que essa voz chegue em outro tom para outra pessoa, né? Tipo assim, como se estivesse aumentando o tom de voz, né? Rapaz, esse negócio de comunicação é tão complicado, né? Você fala uma coisa, o outro pode entender o oposto. É muito difícil. Nós fomos prejudicados na questão da comunicação. As nossas mentes, elas são muito, sabe, complicadas mesmo, porque uma pessoa, o outro recebe de outra forma. Falo, não, calma, não é isso que eu estou falando. Falo, mas eu não entendi. Não, mas não é isso que eu quis dizer, mas foi isso que você falou. Não é assim, amados? Então, assim, é muito complicado esse negócio. Um fala, o outro entende B. Meu Deus do céu. Os desentendimentos é que um está tentando falar uma coisa e o outro está, né, recebendo de outra forma. Quanto mais fala, mais o outro recebe. Quanto mais tenta se explicar, mais o outro está recebendo como confirmação do que ele está entendendo, que não é o que o outro está querendo dizer. Não é assim que acontece, queridos? Meu Deus do céu, que luta doida, amados. Né? Quantas vezes Jesus estava falando uma coisa e os caras entenderam outra? Capítulo, acho que é 2 ou 3, capítulo 2 de João, Jesus diz lá, né, ó, vocês vão derrubar esse templo aqui em 3 dias, eu vou reedificá-los. Foi não sei quantos anos para construir esse negócio aqui. Aí o autor teve que explicar, não, Jesus está falando do seu corpo, não é do templo. Então um fala uma coisa, o outro entende o outro. O problema da comunicação, amados, é absurdo entre nós. A gente fala de fato. A comunicação, a gente vai tratar em algum ponto dessa matéria, essa questão da comunicação. A gente precisa entrar na sintonia de fato, né? E aí, olha só como uma coisa contribui para a outra. Quando a gente tem essa disposição de tentar compreender o outro, o ponto de vista do outro, isso aqui já vai melhorando, né? Essa questão da comunicação, porque a gente já vai procurando isso. Tá, mas o que não entendi? O que você quer falar o que com isso aqui? Então já essa predisposição de entender o outro, isso aqui já vai
sendo amenizado, esse problema das confusões na comunicação. E no calor das emoções, pior ainda. Então é por isso que a gente precisa seguir essas regras aqui para ter uma boa briga, né? Vai evitando esses desajustes nossos aqui. É um negócio de doido mesmo. Aí lá na frente, aí precisa entrar um terceiro, neutro, frio, né? Técnico, profissional, para falar pro outro, não, calma aí, você está ouvindo isso aqui, mas o que você está falando é isso aqui, ó. Falando, não, é isso aqui, deixa eu te mostrar. Aí o que está de fora, às vezes só o que está de fora, totalmente distanciado, que tem condição de equalizar esse negócio. Terapia de casal. Exatamente, fundamental, essencial para ajustar algumas coisas. Os dois, se continuarem, só vão agravar a situação, não vão conseguir. Deixa eu ver aqui para manter a ética do set terapêutico, né? Um casal, pouco tempo, falou assim, o que eu preciso fazer, o que a gente precisa fazer para resolver a situação. Eu falei, mas calma aí, vocês até agora tentaram fazer um monte de coisa e chegaram aqui, e vocês pensam que vão fazer alguma coisa? Então não tem como, tem que entrar um terceiro, mano. Tem que vir alguém lúcido, que não esteja envolvido, quanto mais distante, quanto mais indiferente, né? Não tomando parte, não está envolvido. É por isso que, inclusive, teve uma situação que eu falei para o pastor, o senhor não é a melhor pessoa para acompanhar esse membro seu aqui. Ele tem grau de parentesco com você. Não estou falando que você não tem capacidade, que não é um bom conselheiro, estou falando que na situação você não é a pessoa mais adequada. É outro pastor, é outra pessoa, né? Deixa o ego de lado, deixa essa questão, né, de lado que eu que sou. Não, esquece, isso aqui você vai prejudicar mais ainda, você vai distanciar mais ainda. Então é preciso, amados, que uma pessoa de fora, né, mais lúcida, porque a gente só vai piorando a situação. Quanto mais envolvido, quanto mais vínculo, quanto mais emoções, pior fica a situação. É por isso que a maturidade, para mim, de um ser humano, é quando ele consegue colocar as emoções na rédea da razão. Maturidade, para mim, eu considero, um dos principais aspectos da maturidade é quando nós conseguimos dominar as nossas emoções e não agir por impulsos. Sermos racionais, frios em muitas situações. Quando eu digo frio, não é uma questão mecânica, eu digo que as emoções não tomam as rédeas, não tiram de nós a lucidez da situação. Como os sentimentos, eles embaçam a nossa visão. Meu Deus do céu! É impressionante. Eu fico assustado muitas vezes, né? Quando me deparo assim, depois de um tempo, que a lucidez vai voltando, o equilíbrio vai voltando, eu falo, nossa, meu. Aquela vergonha, né? Meu Deus do céu, olha como eu agi, olha como eu falei, olha o que eu falei, olha como eu me comportei. Então, todas as vezes que a gente é regido por impulsos, né, que o técnico fala, pelas emoções, via de regra, vamos ter que nos arrepender, vai ter consequência, a gente vai ter que voltar atrás. Isso é fato. Então é por isso que a gente precisa entender muito bem que nessa dinâmica de família, onde as emoções são a flor da pele, onde há esses vínculos afetivos muito próximos, a gente tem pouco sucesso em resolver essas questões, pouco sucesso. Se a gente for tomando essas medidas, aí a gente vai ter um pouquinho mais de condição, né, de estar lidando com essas questões. Tem filhos, acho que eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas tem filhos que a pais de fora, ou a parentes de fora, ou a pessoas de fora, que sabe educar e consegue educar e lidar com os problemas dos filhos do que os próprios pais. Por conta de toda essa questão. Olha só, às vezes um tio, né, consegue alcançar melhor lá o menino, a menina e tal. Os avós, mais ou menos. Não muito, né? Os avós não. Já foi o papel também deles, né? Então, os avós nem têm essa responsabilidade e nem a fase já passou. Mas às vezes um tio, uma tia, alguém assim consegue lidar melhor com os filhos do que os próprios pais. Porque essas cargas emocionais, essas questões, né, muito pessoais sendo despejadas ali na situação. Então assim, a gente precisa pensar nessas coisas, amados. Eu penso, e acho que eu já falei para vocês, eu estou encerrando já aqui, eu já falei para vocês, eu acho que eu já falei, que
O que tem em comum, nós, né, ou muitos casais, a maioria dos casais, o que tem em comum, independente da faixa etária, do tempo de casado, se são cristãos e muito tempo de convertidos, conhecem muito a Bíblia, até pastores e conselheiros, muitas vezes, o que tem em comum nessas situações de crise é o seguinte: eles todos chegam à seguinte conclusão: a gente consegue resolver sozinho, a gente não precisa de nenhum terceiro interferindo aqui não. E aí agora acho que cai um pouquinho para nós homens. A gente chega mais a essa conclusão. As mulheres nem tanto, elas já têm mais uma propensão a entender que precisam de ajuda, são mais dependentes. Agora os homens, meu Deus do céu, é uma hora olhando para a cara do cara. E aí, tá tudo bem? Tem nada para falar? Queria te matar. Aí fica uma hora ali, o cara não esboça nada, não fala nada, e a gente vai falando, rodeando e tal, para ver se sai alguma coisa. E não, tá tudo bem. Aí eu penso comigo, tá não. Se tivesse tudo bem, você não tava aqui na minha frente, não tá bem, mano. Aí a gente vai falando, sabe, essa resistência masculina, mano, essa soberba desgraçada que a gente carrega dentro de nós, né? E aí a gente não dá conta, né? Tá morrendo. É igual aquele meme, né? Você se afogando assim, tá tudo bem. E se afogando. Então a gente precisa atentar para essas questões, né, mano? A família é um desafio absurdo. Nessas dinâmicas, a gente precisa ponderar todas essas coisas. Eu desconheço um desafio maior para um cristão, para um homem, para uma mulher, enfim. Eu desconheço, né? Um desafio maior que é exercer a espiritualidade dentro do contexto da família e do casamento. Eu desconheço. Gente prejudicando, ofendendo, caluniando, difamando, desobedecendo. Isso aí é fichinha, isso aí a gente lida. A gente consegue, né? Perseguição no trabalho, tudo que é externo, isso aí a gente consegue lidar. Agora, assim, dentro de casa é tormento, né? Às vezes a baixinha lá, ela põe o gigante de joelho. Já vi muitas vezes isso, né? Muitas vezes. Já vi o espiritual, o pastor, o homem de Deus lá, tendo um fracasso enorme lá com os filhos. A história de Davi, irmãos, exatamente essa. Davi, olha o gigante espiritual, que referência histórica, bíblica que a gente tem, mas um fracasso como pai, um desastre como marido. Não é? Ele está falando de Davi. Quando a gente começa a estudar a biografia de Davi, fala que o homem é extraordinário, assim, excepcional, né? E tudo que ele fez, os feitos de Davi. Agora, dentro de casa, um fracasso. Péssimo marido. Pai nem se fala. Pai não devia nem ter esse título. Jamais devia ter falado, não, Davi foi um pai. Não foi. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus